Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o segundo domingo do tempo da Quaresma. O lema da semana vai ser: do alto da glória resplandece a esperança da cruz. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Quem me acompanha no YouTube, dá seu joinha, seu like, coloca seu amém. Peça sua oração, eu quero rezar com você. Conforme solicitado, estou colocando aqui na descrição do vídeo todas as homilias escritas. Falei a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje, rezaremos com o livro do Gênesis, no capítulo 15, versículo de 5 a 12, versículo de 17 a 18. Diz assim: Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ele disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes, uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram contra os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se foi ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o 26, 27. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, até o capítulo 4, versículo 1. Irmãos, nós, porém, somos cidadãos do céu, e de lá aguardamos nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 9, versículo 28b a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre o monte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele.
E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava indo falando, quando apareceu uma nuvem que os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e entraram dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Louvor e glórias a ti, Senhor Jesus. Hoje é o domingo da transfiguração. A igreja, ela tem essa preocupação de preparar todos os anos a memória deste acontecimento da salvação. Nós passamos 40 dias nos preparando para a Páscoa da ressurreição. Eu e você somos levados pela igreja nessa quaresma a nos tornarmos melhores, mais convertidos. Domingo passado, está lembrado, nós meditamos sobre as tentações de Jesus Cristo e também sobre as nossas tentações. E para isso, Jesus nos ensina um caminho para eu e você não cair nas tentações do dia a dia. Que caminho é esse, diácono? A oração, o jejum, a caridade, a penitência. Façamos este esforço. Hoje Jesus nos apresenta o caminho da transfiguração, o caminho da conversão, que é a oração que ele chama a mim e a você todos os dias. E a igreja proclama nesses dias que Jesus ele sobe a montanha com 3 amigos seus, Pedro, Tiago e João. E ali naquela montanha ele é transfigurado, é revelado para aqueles 3 amigos a sua divindade. E cadê os outros? Sei lá, talvez ele tenha chamado os outros e eles não quiseram vir, não é verdade? Aqueles que Jesus estava com ele no monte, lá ele escutou que Jesus ia morrer, mas depois ele ia ressuscitar. E tem essa visão maravilhosa. E aconteceu tudo isso por quê, diácono? Para preparar o coração e a mente dos discípulos que iam ver Jesus tão desfigurado na cruz, todo chagado, por causa do meu e do seu pecado. Hoje, em Gênesis, no capítulo 15, nós conhecemos a história da aliança que Deus faz com Abraão. Deus chama Abraão, não é Abraão ainda, é Abrão, né? Para sair da terra dele e pede para. E Abraão pede a Deus um sinal. E ele orienta que traga alguns animais, corta ele nos meios, menos a pombinha e a rolinha, né? Os animais têm que ter 3 anos, todos de 3 anos. E ele vai e parte no meio e bota uma banda de frente para outra. E naquela banda dos animais cortados, significa o que aquilo ali? Ele mata os 2 animais, os 3 animais, porque naquela época não tinha contrato, como tem hoje em dia, que você assina um contrato e um acordo, e eles firmavam o contrato dessa forma. Pegava os 2 animais e diziam: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir o meu contrato. Entendeu? Era essa a finalidade de fazer esse momento, né? De contemplativo. E quem foi partido na cruz? Quem foi colocado numa cruz? Jesus Cristo. Lembra quando ele fala na missa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele responde: Senhor, não sou digno que entrei de minha morada, uma só palavra serei salvo. Como fala o Salmo 26, 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Hoje a carta de São Paulo aos Filipenses, Paulo nos convida a sermos imitadores de Deus.
e a observar aqueles que são verdadeiramente cristãos. E aqueles que são cristãos, eu e você temos uma obrigação de imitar eles. Se eu e você queremos ser um dia transfigurado, devemos imitar as pessoas que valem a pena, que nos mostram Cristo. Então, assim, quando você vê alguém com uma santidade muito alta para você, não fique fazendo risadinha dele, nem zombaria pelas costas. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas e elas ficam falando por trás da gente, né? Perde a graça, viu? Quem faz isso? A virtude da santidade, Deus escolhe, e eu tenho que estar preparado para imitar aqueles santos que estão do meu lado. Paulo vai dizer que quem não comungar com a cruz, o fim dele é vergonhoso. Mas nós somos, meu irmão, minha irmã, como fala Filipenses, do capítulo 3, somos cidadãos do céu. Nosso caminho um dia é chegar no céu glorioso e nos encontrarmos com Deus. Essa vida vai passar, tudo vai passar, menos o amor de Deus. Então, nós precisamos nos preparar para essa transfiguração de vida. Hoje, Lucas, no capítulo 9, Deus vai falar para a gente da importância do nosso batismo. Quando eu sou batizado, eu me torno filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus nessa terra. O que nos afasta desse dito é o nosso pecado. Quantas pessoas estão ao nosso redor que são imagens do Deus vivo? Mas o pecado por elas cometido, né, a desfiguram. Mas em você nós temos também muitas pessoas que são transfiguradas em santidade e em verdade. Hoje Jesus nos convida a sermos envolvidos por essa nuvem. É a mesma nuvem que envolveu Maria Santíssima, é a mesma nuvem que envolveu Moisés. Em você, somos convidados a entrar dentro dessa nuvem. Ô Diago, quando é que isso acontece? Quando é que eu entro na nuvem? Não sabe não? Olha só, nós entramos na nuvem quando somos convidados a rezar todos os dias, pela manhã e à noite. Nós entramos na nuvem quando escutamos o evangelho diário, quando comungamos, quando escutamos a palavra de Deus. É aí que nós somos transfigurados, para que a minha vida e a sua vida vá além daquilo que esperamos. Não fique preso no seu egoísmo, nos seus medos. Seja transfigurado para a santidade de Deus. E essa quaresma que nós estamos vivendo, nós precisamos nos transfigurar para sermos a imagem e semelhança do Deus vivo. E toda a quaresma nós nos preparamos para viver esse tríduo pascal, participando da celebração da quinta-feira, da terça-feira e do sábado santo. Na vigília pascal, não tem ato penitencial, tá certo? Não tem perdão, porque nós vamos ouvir a pregação da palavra, os salmos, as leituras, e naquele momento nós renovamos as nossas promessas batismais, professamos a nossa fé. Ali, o sacerdote e o diácono aspergem toda a assembleia com a água do batismo. Então, viva esses 3 dias para renovar o seu batismo, que é a grande aliança que nós fazemos com Deus. Pedro diz assim: é bom estarmos aqui, é bom rezar, é bom ter uma vida consagrada, então vamos fazer 3 tendas. Deus quer dizer o que com isso? Escutemos Jesus quando ele fala sobre a cruz. Escutemos Jesus na palavra cotidiana. À medida que eu escuto Jesus, quando nós vamos entendendo pela oração, pela penitência, pelo jejum, pela caridade, nós vamos ter um entendimento melhor que vai gerar um desejo, esse desejo vai virar uma boa vontade de cada um, e aí nós vamos colocar em prática o que nós entendemos. Eu vou ser transfigurado pela bondade de Deus. Então, nessa liturgia, peçamos a Deus a graça de nos transfigurarmos numa bênção a partir de muitas renúncias, muitas coisas que vamos deixar para trás, que não nos devolve para Deus. Transfiguremos-nos o nosso entendimento e todo o nosso ser, para não ficarmos para trás. Não se revolte com Deus.
Aceite os desígnios de Deus. O tempo de Deus é de Deus. Então, transfiguremos-nos no nosso entendimento, que temos dos amores, dos afetos, dos sonhos, dos desejos que deixamos para trás por Jesus. Permitamos que a palavra de Deus, que nos transfigura, este é meu filho amado, escutai o que ele diz, possa preencher o nosso coração e a nossa alma para deixarmos resplandecente diante da graça de Deus. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Bom domingo.